Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Alô, grande abraço a você, amigo ouvinte internauta, começando mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, hoje excepcionalmente comigo, Marcos Furlan, e aqui em nosso estúdio o professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário e também ele é coordenador do IBDP Ceará. Professor Paulo Bacelar, o nosso bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, mais um sábado com nossos ouvintes para responder as perguntas, mas é um prazer estar aqui novamente com você. Que maravilha! E você que está acompanhando o nosso programa a partir de agora, fique à vontade. Se você tem alguma dúvida, você tem aí alguma pergunta, pode enviar para o nosso WhatsApp, o 992734353, operadora 85. Professor Paulo Bacelar, vamos então às perguntas dos nossos ouvintes, começando nesta manhã de sábado. Atenção, hein? Você pode ficar à vontade. Tem alguma dúvida? Participe com a gente, fique à vontade, envie a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp. A primeira pergunta chega do Antônio Alfredo. Ele é de Morrinhos. Sou agricultor e tenho 55 anos de idade. E minha esposa, 50 anos de idade. Pagamos sindicato, eu 20 anos e ela 25 anos. Eu gostaria de saber quando teremos direito a uma aposentadoria, professor Paulo Bacelar. Olha, mais uma vez a gente fala sempre aqui, pagamento ao sindicato não dá direito à aposentadoria. O pagamento ao sindicato é para o sindicato, não é para o INSS. Você precisa ter provas de atividade rural, independentemente de pagar o sindicato ou não. Quem estiver devendo o sindicato, não adianta nada pagar o atrasado do sindicato para se aposentar. Precisa de provas durante a sua vida laboral. De 15 anos de exercício de atividade rural, pelo menos. Uma prova lá atrás, no início dos 15 anos, uma prova no meio dos 15 anos, que é de 7 anos e meio, uma prova mais recente, antes da data do pedido de aposentadoria, que para o homem se pede aposentadoria a partir dos 60 anos de idade, para a mulher os 55 anos de idade. Lembrando o seguinte, que a falta de provas é que leva as pessoas a procurarem a justiça, né? Porque se elas tivessem provas rurais, elas poderiam se aposentar tranquilamente com apenas as provas de trabalho rural durante a sua vida e não ficar apenas pagando o sindicato. As pessoas acham que vão ficar pagando o sindicato e vão se aposentar, e não é bem assim. Esclarecido então, obrigado pela participação, Antônio Alfredo, em Morrinhos. Agora tem a pergunta da Adélia, em São Luís do Curu, professor Paulo Bacelar. Sou funcionária pública efetiva com 29 anos de contribuição. Sou técnica de enfermagem e tenho 57 anos. Eu gostaria de saber quando vou poder procurar a minha aposentadoria. Eu trabalho no Hospital Municipal da cidade, isso em São Luís do Curu. Olha, depende muito aí da atividade dela. Como ela disse que é de enfermagem, é possível que ela já tenha direito à aposentadoria. Porque a gente pode converter esse tempo de aposentadoria da enfermeira aos 25 anos, com 55 anos de idade, e ter direito à aposentadoria especial, mas sempre na justiça. Porque o regime próprio de previdência dos municípios ou do estado do Ceará não admite a aposentadoria especial para enfermeiras. Então, a gente pode verificar o caso dela, ela já tem direito à aposentadoria se for considerado esse tempo especial, e a gente poderia entrar com ação para reconhecer esse tempo dela como especial. De Novo Oriente vem a participação do Francisco. Bom dia para você, Francisco, a todos aí de Novo Oriente. Sou aposentado por invalidez. O INSS está chamando as pessoas que têm aposentadoria por invalidez para declarar se acumulada aí a outro benefício. E eu não tenho outro benefício. Entendeu, professor Paulo Bacelar? Sim, mas a lei, a reforma da Previdência,
criou essa regra nova de que a pessoa tem que declarar que tem aposentadoria em outro regime. Se ela não tiver, ela precisa apenas declarar que não tem, mas as pessoas serão convocadas, os aposentados por invalidez, serão convocados para apresentar essa declaração de que não possuem nenhuma aposentadoria ou pensão por morte em outro regime de previdência. Como é que você faz isso? Através do Meu INSS, vai ser aberta uma tarefa no Meu INSS para a pessoa juntar essa declaração de que não possui nenhum trabalho, ou não possui nenhuma aposentadoria ou pensão em outro regime de previdência, que não seja o do regime geral de previdência, que é o INSS. E você participa do nosso programa? Fique à vontade, envie sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Continuando aqui, professor Paulo Bacelar, tem a Rosemei Gadelha, em Aracoiaba. Sou concursada e já contribuí por 33 anos e vou fazer 56 anos de idade em dezembro. Eu gostaria de saber quando vou me aposentar. Olha, nesse caso, precisa ser analisada a reforma da Previdência dos municípios e se a Aracoiaba fez a reforma da Previdência, porque ela já pode até ter direito à aposentadoria. Teria que fazer os cálculos com a reforma da Previdência, com a lei municipal de Aracoiaba, para ver se ela já tem o tempo necessário. Ela já tem 33 anos de contribuição, é possível que ela já tenha entrado em alguma das regras de transição, porque a mulher ela se aposentava aos 30 anos com 60 anos de idade. E precisaria ter uma regra de transição para se aposentar com menos idade. E poderia ser o caso dela, precisa analisar com a lei de Aracoiaba para a gente ver se ela tem direito ou não. Agora a participação do José Henrique em Juazeiro. José, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa manhã, bom sábado. Gostaria de saber se uma pessoa pensionista com o CID 10F71 pode tirar a carteira nacional de habilitação. A referência é essa mesmo, professor? Olha, essa doença, ela exige uma atividade mental muito normal, poderia dizer normal, para ter direito à habilitação. Então, não é recomendado que pessoas que tenham esse CID F71 tenham carteira de habilitação, porque não teria condições de dirigir sozinha, teria que ter sempre um acompanhamento. Então, não é recomendável que pessoas com esse CID tirem a carteira de habilitação. Djalma, em Ubajara, estou precisando da ajuda de vocês. Eu trabalhei em uma empresa há mais de 30 anos e 25 anos de carteira assinada, mas há 4 anos eu estou afastado por problemas de saúde. Mas eu queria saber se esses 4 anos que eu estou afastado, visto que a minha carteira ainda está assinada, se está contando aí no tempo de contribuição, professor Paulo Bacelar. Olha, não, se ele não está trabalhando e a empresa ainda não encerrou a carteira dele, mas ele não está trabalhando, esse tempo não será contado para aposentadoria. A empresa precisa dar baixa nessa carteira. Depois que a empresa der baixa, aí vai ver a data que a empresa deu baixa na carteira, e aí então o tempo vai ser contado até a data da baixa. Mas eu não acredito que a empresa dê baixa na carteira de períodos que ele não trabalhou. Então é preciso que ele regularize isso para definir a data de saída da empresa. E se ele não está recebendo nada do INSS, é porque não foi constatada a incapacidade para o trabalho. A empresa precisa resolver isso com ele, encerrar essa atividade e aí será contado o tempo até a data do encerramento. Josabias, em Trairi, ouvindo o nosso programa. Abraço aí a todos de Trairi. Recebo a pensão e gostaria de saber se eu posso abrir um MEI. Ou será que posso perder a pensão, professor Paulo Bacelar? Não tem problema nenhum. Você vai ser pensionista e ser segurado da Previdência como um segurado obrigatório, que é o MEI. Ana, em Ocara, tenho 38 anos, pago o sindicato desde 2013 e tenho a neuralgia do trigêmeo. Gostaria de saber se tenho direito a um benefício. Como eu disse, não adianta só pagar o sindicato. Você precisa ter atividade rural comprovada, com provas materiais da atividade rural. Em relação à doença, precisa ter um laudo. O laudo que vai dizer se a pessoa está incapacitada para trabalhar, para exercer a sua atividade.
Envie a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Pergunta agora que vem de Pacajus, do Irã. Alô, Irã, bom dia. Parei de pagar o INSS e não dei baixa. Eu gostaria de saber se tem como pagar os atrasados e continuar pagando, professor. Olha, você pode pagar o atrasado, só que ele não vai contar para a sua aposentadoria por idade, não vai valer para carência. Se você já tiver 15 anos de contribuição, o pagamento em atraso será computado como tempo de contribuição e não como carência mínima para se aposentar, que são os 15 anos. O mais certo era você fazer uma análise, ver se valeria a pena você pagar ou então pagar daqui para frente, que não terá tanto prejuízo. Francisco, em Solonópole, tenho 58 anos de idade, sou agricultor, mas em 1983 trabalhei alguns meses de carteira assinada e em 2010 também trabalhei 10 meses. Será que vai interferir na minha aposentadoria quando eu completar os 60 anos? Por favor, uma explicação. Olha, tem 58 anos de idade, o homem precisa ter 55 para se aposentar. Trabalhou 10 meses de carteira assinada, né? Então esse tempo de carteira assinada pode ser computado para a aposentadoria juntando o período rural com o urbano, mas teria que ter a idade de 65 anos para o homem, né? 65 anos de idade. Então, ou você tem o tempo todo de agricultor, de 15 anos de atividade rural, ou você pode juntar um tempo rural com urbano para se aposentar com a aposentadoria híbrida, mas teria que ter os 65 anos de idade. Walter, em Trairi, professor Paulo Bacelar. Paguei 20 anos de INSS, mas me aposentei no rural. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a esses 20 anos de INSS. Sim, se ele pagou 20 anos de INSS e ele tiver 65 anos de idade, ele pode pedir a aposentadoria dele por idade. Porém, se ele já está aposentado, não teria como cancelar essa aposentadoria para ele ter outra aposentadoria. A não ser que na data do pedido da aposentadoria rural, ele já tivesse esses 20 anos e aí transformar na aposentadoria por idade urbana. Mas não vale tanto a pena porque pode ser que seja o mesmo valor. O Francisco enviou pergunta pra gente, só não colocou aqui a localidade. Francisco, seja bem-vindo. Tenho 27 anos de contribuição e 53 anos de idade e agora eu trabalho avulso. Quando eu completar 65 anos, tem algum problema para me aposentar? Olha, se tem 27 anos de contribuição e 53 anos de idade, você já tem o tempo mínimo para aposentadoria, que é de 15 anos, falta só a idade. Então, com 65 anos de idade, você irá se aposentar tranquilamente. Luciana, em Cascavel, quem tem problema de saúde tem direito a receber auxílio-doença, professor Paulo Bacelar? Não só a saúde, você precisa ter, não só a doença, né? Você tem que ter a incapacidade para o trabalho e precisa ser segurada da Previdência, ter uma atividade, ter uma contribuição, ter contribuições, pelo menos de 12 meses antes de ter uma incapacidade para o trabalho. A doença por si só, o problema de saúde por si só, não gera direito ao benefício. O que gera direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho. Beto, em Itaitinga, trabalho à noite em uma empresa privada há 26 anos. Eu gostaria de saber se já posso me aposentar. Não, depende da idade do segurado. Se ele já tiver 65 anos de idade, ele vai poder se aposentar. O trabalho à noite não gera aumento no tempo da aposentadoria. Pergunta da Silvia, em Aracati. Sou MEI, mas não estou conseguindo pagar todos os meses. O que eu devo fazer para não perder o direito de segurada e continuar contando para a aposentadoria? A única forma é contribuir. O MEI ele paga 5% do salário mínimo. A única forma de se manter como segurado da Previdência é contribuir, é pagar as contribuições do MEI. Raimunda Lima, em Croatá. Sou deficiente visual, tinha um BPC desde 1996. Foi suspenso em outubro de 2021. Pedi a medida protetiva em abril desse ano, porém, até agora, não tive nenhuma resposta, nem do advogado e nem do INSS. Me diga, qual é o prazo que o advogado teria que me dar uma resposta? Não é o advogado que tem que dar uma resposta. Quem tem que dar a resposta é a ação judicial. O advogado precisa te informar como é que anda o processo. Então, isso não tem prazo. Você pode pedir a ele a qualquer momento.
mas o que precisa ver é o que é que foi entrado, se foi um mandado de segurança, para restabelecer o benefício, e aí quem tem que dar a resposta é a Justiça, e o advogado vai te informar como anda o processo. Professor Paulo Bacelar, seguindo aqui no especial Caminhos da Aposentadoria, o Antônio Moura, de Umirim, mandou uma pergunta pra gente. Minha esposa vai fazer 47 anos de idade, é agricultora, filha de agricultora, sua mãe faleceu em 2010. Somos casados há 24 anos. Ela tem direito a um auxílio doença, professor Paulo Bacelar? Sim, se ela tiver um problema de saúde que ateste a incapacidade para o trabalho como agricultora, ela terá direito ao auxílio-doença. Seguindo com o Luiz Fernando em Aracati. Alô, Luiz, abraço para você, a todos de Aracati. O médico com vínculo em regime próprio pode contribuir como autônomo para ter direito a 2 aposentadorias? Olha só, a contribuição para quem tem regime próprio, para ele poder contribuir com o regime geral de previdência, ele não pode contribuir porque quer. Ele precisa exercer alguma atividade como médico particular para ele se tornar obrigatório a sua contribuição. O servidor público não pode contribuir para o regime geral como facultativo, como sem atividade. Se ele é do regime próprio, mas ele tem um consultório particular, ou ele atende pessoas ou empresas, ele é obrigado a contribuir. Não vai contribuir porque quer, ele vai contribuir porque ele é obrigado a contribuir porque ele exerce uma atividade remunerada no regime geral de previdência. Seguindo agora com o Francisco de Pacajus, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber quem é aposentado por invalidez, se é preciso fazer a autodeclaração que o INSS está pedindo. Minha mãe é aposentada por invalidez desde 2017, antes da reforma da Previdência. Eu só preciso fazer autodeclaração depois de 2019, que foi a reforma da Previdência. Eu gostaria de uma explicação. A autodeclaração ela vai dizer se tem ou não aposentadoria ou pensão no regime próprio de previdência. Ela vai ser obrigada a partir de agora, né, por lei, e o INSS vai convocar as pessoas para elas declararem. Então, mesmo que ela seja aposentada antes da reforma, ela precisa declarar se tem ou não alguma pensão por morte ou aposentadoria no regime próprio de previdência. João Paulo, sou funcionário público municipal com 12 anos de contribuição e 34 anos de idade. Quando me aposento? Com 100%? Amigo, a aposentadoria com 100% da média de contribuições para o homem é apenas com 40 anos de contribuição. Então, precisa ter 40 anos de contribuição para poder ter direito à aposentadoria integral, que é de 100%. Jorge, em Trairi, sou aposentado por invalidez. Tenho que fazer a atualização dos dados sem ser comunicado? Tem. Você pode entrar no Meu INSS, lá tem nos pedidos do Meu INSS, existe um pedido de autodeclaração do regime próprio de previdência. Você tem como fazer isso antes de ser notificado pelo INSS. A Gorete em Tianguá, professor Paulo Bacelar, enviou pergunta pra gente. Eu tenho 52 anos de idade e 19 anos de contribuição entre carteira e MEI. Desde novembro do ano passado que dei baixa, eu queria saber se eu posso ficar contribuindo apenas 2 vezes por ano para garantir a minha seguridade. Sim, se ela não tem mais carteira assinada, ela pode contribuir como facultativa de 6 em 6 meses. Então, 2 vezes por ano ela contribui como facultativa para não perder a condição de segurada e ela esperar a idade de 62 anos de idade para poder se aposentar. Envie a sua mensagem, a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, o 992734353. A pergunta agora da Elizabeth, ela não colocou aqui nem a cidade nem o bairro. Elizabeth, a sua pergunta. Meu pai já tem idade de se aposentar, ele tem 61 anos de idade e 35 anos de contribuição. Sim, se ele já tem 35 anos de contribuição e 61, ele tem 96 pontos, então ainda não teria direito de aposentar. Ele pode verificar o tempo dele em 2019, vamos dizer que ele tivesse 32 anos em 2019, teria que ter um pedágio de 3 anos, então ele vai se aposentar com 38 anos de contribuição, independentemente da idade. Se ele não tiver esses 38 anos, ele só irá se aposentar com 65 anos de idade.
Márcio, em Morada Nova, minha mãe se aposentou faz 6 anos pelo sindicato. Ela continua pagando o sindicato. Ela já tentou cancelar e eles dizem que vão cancelar e não cancelam. Como faço para resolver? Eles ficaram com a carteira do sindicato dizendo que iam cancelar e ainda continua vindo descontado aí na aposentadoria dela, professor Paulo Bacelar. Olha, não espera o sindicato fazer isso, porque eles não vão fazer. É vantagem para o sindicato que os segurados aposentados continuem contribuindo. Então você mesmo pode entrar no seu Meu INSS, né, pela senha do INSS, você pode entrar lá, pode ver com alguém que conheça, caso você não saiba fazer, para fazer o pedido diretamente pelo Meu INSS, sem esperar o sindicato. Você pode fazer o pedido para cancelamento de desconto na sua aposentadoria. Pergunta da Gildene, em Aracati. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Minha mãe tem 55 anos de idade, sempre trabalhou na roça até o ano de 1998. Depois desse período, ela assinou a carteira de trabalho no mesmo ano, em 98, até 2016. No total, contabiliza 7 anos e meio de carteira assinada. Eu queria saber se ela tem direito à aposentadoria só com esses anos de trabalho rural ou tem que continuar pagando o INSS até os 62 anos de idade. Explica, professor Paulo Bacelar. Olha, se ela for juntar um tempo rural com urbano, precisa ter 62 anos de idade. Então ela vai ter que comprovar esse período rural até 98 e ter o tempo da carteira de trabalho assinada. Então seria melhor para ela se ela continuasse contribuindo para fechar os 15 anos, para não depender desse tempo rural, porque esse tempo rural vai ser difícil de comprovar lá atrás, em 98. Mas se ela conseguir comprovar, ela vai poder somar o tempo dela de rural com a carteira assinada e se aposentar aos 62 anos de idade. Liduína, em Juazeiro, sou beneficiada de uma pensão por morte. Se eu abrir um MEI, corre o risco de eu perder essa pensão? Não, já respondemos até uma pergunta igual a essa. Não perde a pensão. A pensão é como dependente do segurado que faleceu. O MEI é uma atividade que você exerce como autônoma, como contribuinte individual obrigatória. Então você vai poder ter a pensão por morte e poder contribuir como MEI e ter a sua aposentadoria depois também. Envie para o nosso WhatsApp a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Participe com a gente. Agora tem o Felipe em Monsenhor Tabosa. Eu tenho uma dúvida. Quais documentos devem levar para conseguir a aposentadoria? Sou agricultor há quase 20 anos. Olha, tudo que relaciona a sua atividade rural é importante. Uma carteira do sindicato é importante você ter. Uma certidão de casamento onde consta a sua atividade como agricultora. Uma inscrição em algum órgão público ou uma matrícula de filho nas escolas constando a profissão dos pais como agricultor, o inteiro teor da certidão de nascimento dos seus filhos também, que conste a sua atividade como agricultor, é importante ter. Então, qualquer documento que conste a sua atividade como agricultor vai servir como prova para a sua aposentadoria rural. Márcia Feitosa, em Salitre, professor Paulo Bacelar, igual o Luzenor de Oliveira diz, sabe onde fica Salitre, professor Paulo Bacelar? Eu já tinha visto, já estava imaginando se fosse o Luzenor que ele ia me perguntar, e você vai e me pergunta. Eu não sei, aí nessa daí eu me perdi. Doutor. Salitre é a terra do Luzenor de Oliveira, né, Camila? Por isso que você perguntou, né? Vamos lá então, a Márcia... Já, né? Aí eu já não sei também. Aí eu já me pegou também aqui. O mapa eu viro de ponta cabeça e fica tudo ao contrário, professor Paulo Bacelar. Vamos lá então para a pergunta da Márcia Feitosa. Quais são as formas de contribuir para o INSS? Eu sou MEI e não estou contribuindo faz um tempo. Eu quero continuar. Olha, você precisa contratar um contador para verificar esse tempo que está em atraso, para ele refazer as guias e você continuar a pagar daqui para frente. Lembra que MEI é para quem exerce uma atividade realmente que tenha que ter nota fiscal. Você não deve contribuir como MEI só porque ele é 5% do salário mínimo. Você deve contribuir como MEI quem tem realmente um comércio, quem tem alguma atividade comercial,
para emitir nota fiscal, para pagar menos juros e etc. Se você para de contribuir, você fica devendo ao fisco estadual, essa contribuição, fisco federal, essa contribuição do MEI. Então você deve voltar a contribuir imediatamente, ou então encerrar sua atividade e contribuir como autônomo normal, que aí teria menos burocracia e você não ficaria devendo ao Estado caso você parasse de pagar. Matias, em Uruburetama. Alô, Matias, abraço pra você, seja bem-vindo. Tenho 53 anos, mas já cheguei aos 20 anos de contribuição. Eu trabalhei a minha vida toda. Eu quero saber se já tenho direito à aposentadoria. Ainda não. 23 anos, 20 anos de contribuição ainda não dá direito à aposentadoria, a não ser que se você já tivesse 65 anos de idade. Então você vai ter direito à aposentadoria aos 65 de idade. Marcelina, em Quixeramobim, eu quero saber o que influencia no valor da aposentadoria. Como eu faço para conseguir me aposentar com mais de um salário mínimo? Olha, muitas variáveis influenciam no valor da aposentadoria. Precisa se fazer um planejamento previdenciário. Então eu sugiro você contratar um advogado que faça cálculos de planejamento previdenciário para você ter uma ideia no futuro de quanto você vai poder se aposentar, qual o valor que você deve contribuir, porque muitas vezes a pessoa contribui um valor alto, só que a média de contribuições vai ser baixa e o índice da média também vai ser baixa. É um cálculo complexo para explicar e você deve contratar uma pessoa que faça planejamento previdenciário. Esse é o norte das pessoas hoje, que se quiserem fazer um planejamento prévio, quando você tem pouca idade, você quer saber como fazer para você melhorar a sua aposentadoria no futuro, contrate um planejamento previdenciário que você terá mais segurança para poder contribuir. Fleuma Menezes, de Fortaleza, ela manda mensagem dizendo o seguinte, que é um bom dia mesmo, com muita informação, mantendo aí os ouvintes informados com notícias de verdade para ampliar os conhecimentos e as notícias diárias. Excelente trabalho na região e no Nordeste. Valeu, abraço para você. Muito obrigado pelos parabéns, Fleuma Menezes. A Maria, em Trairi, também diz que não perde um programa, é excelente. Desde já agradece a todos aqui da nossa produção. Muito obrigado a você, tá bom? Abraço. Ela enviou a pergunta, recebeu aí a resposta do nosso programa, professor Paulo Bacelar. Importante, né, professor? Receber os elogios também, né, dos nossos ouvintes. Com certeza, é bom a gente saber a importância que a gente traz na vida das pessoas com o nosso trabalho, né? Então, ficamos aqui lisonjeados com as palavras e lisonjeado com os elogios. O Paulino, em São Gonçalo do Amarante, pergunta, professor, eu sou professor do município há 12 anos. Eu já posso me aposentar? Professor, tem mais vantagens na hora de se aposentar? Olha, sempre que você falar em município, a gente precisa saber a lei do município, porque no município, cada município tem as suas regras. Mas, em geral, o professor ele tem um tempo menor para se aposentar, precisa ter 30 anos de contribuição, e antes da reforma não precisaria ter a idade mínima. Hoje precisa ter a idade mínima de 60 anos de idade. Anderson, em Trairi, fiz uma perícia médica, logo depois anexei a documentação rural no requerimento pós-perícia e já fazem 70 dias e nada de ser analisado. É normal demorar tanto tempo assim, professor Paulo Bacelar? Olha, não era para ser, mas o auxílio-doença tem aí problemas nessa hora de dar o resultado. Nós, advogados, costumamos entrar com um mandado de segurança para obrigar o INSS a dar o resultado, infelizmente temos que fazer isso. Porém, agora você já pode fazer a perícia médica apenas com um atestado médico. Isso já está valendo, você pode fazer o pedido de prorrogação também de 60 dias, até 60 dias, para benefícios apenas com atestado médico, se tiver o atestado médico legível, com o nome do médico, com o CID da doença, com o tempo que a pessoa deve fazer ficar em descanso, e aí o INSS poderá conceder o benefício sem a perícia médica. Mas esses benefícios que já foram feitos perícia médica, que estão em acerto pós-perícia, isso vai ter que esperar, ou então você entrar com mandado de segurança. Maria Rosiane, em Flecheiras. Eu quero saber se quando o INSS demora a aprovar o benefício, ele paga todo o valor retroativo. Sim, paga todo o valor retroativo. Simone, em Quixeré, professor Paulo Bacelar. Tenho 28 anos, estou com 1 ano e 7 meses de carteira assinada. Com quantos anos eu vou me aposentar? Apenas com 62 anos de idade e 15 de contribuição.
A Carla em Calcaia envia mensagem pra gente também. Eu quero saber como a gente consegue consultar se a empresa está depositando tudo direitinho e pagando o INSS. Importante essa pergunta. Muitas pessoas deixam de olhar o seu cadastro apenas quando está perto de se aposentar. Precisa ser sempre olhado antes, porque você pode fazer os pedidos de acerto dos vínculos, caso a empresa não informe, caso a empresa não feche um vínculo, você pode fazer isso antes de pedir aposentadoria. Cada vez mais o INSS vai robotizar o seu sistema, porque com falta de servidores, os benefícios ficam sem análise por muito tempo. Então eles vão robotizar isso para quando você tiver todo o seu período certinho no sistema, o benefício ser concedido de imediato através de robô. Agora, para você ver como é que está o seu cadastro, você precisa entrar no Meu INSS com a senha do INSS ou do gov.br e pedir o seu extrato de contribuição que está no sistema Meu INSS. Participe com a gente, 992734353. Pode mandar um WhatsApp aí, fique à vontade, viu? Participe, envie a sua pergunta aqui para a nossa produção, 992734353. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta da Maria, em Fortaleza. Sou professora, tenho 25 anos de trabalho e 53 anos de idade. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Olha, a professora tem que ter a pontuação mínima, ou com 60 anos de idade, 25 de contribuição, ou você ter a pontuação mínima de idade e tempo de contribuição, que esse ano, em 2022, a mulher precisa se aposentar com 84 pontos, 99 pontos o homem, 94 pontos a mulher. Professor se aposenta com 5 anos menos dessa pontuação. Então, se é 94, ela se aposenta com 89 pontos. No caso dela, ela tem 78 pontos. Então, teria que ter 89 pontos para poder se aposentar nesse ano de 2022. Abraço para você. Muito obrigado pela participação, viu, Maria? A Imaculada Araújo enviou mensagem pra gente, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber como fica a minha situação sobre a aposentadoria. Tenho só 11 anos de contribuição e fui ao INSS para continuar pagando, mas eles me disseram que onde eu me enquadro para a aposentadoria é menos de um salário mínimo. O que eu devo fazer? Desistir de pagar ou qual é o conselho, o professor Paulo Bacelar? Ela coloca aqui que tem 49 anos de idade. Não, olha, não existe aposentadoria com menos de um salário mínimo. O que pode haver é contribuição que você fez errado, menor do que o salário mínimo. E você deverá complementar essa contribuição que você pagou com um valor menor do que o salário mínimo. Mas a aposentadoria sempre será um valor de um salário mínimo no mínimo, né? O menor valor é o salário mínimo. Não tem na aposentadoria com valor menor do que o salário mínimo. Você deve pagar até os 15 anos de contribuição e ter 62 anos de idade. E aí irá se aposentar com um salário mínimo. Antônio Carlos, em Guaramiranga. Eu quero saber se minha aposentadoria fica para alguém caso eu venha a falecer, filhos ou esposa. Sim, o segurado que falece, na condição de segurado, deixa a pensão por morte para os seus dependentes. Filhos até 21 anos de idade, se não forem emancipados, casados, não tiverem renda própria através de um estabelecimento comercial, terão direito à pensão até os 21 anos de idade. E a esposa terá direito à pensão por morte se ela tiver um casamento ou união estável por mais de 2 anos e irá receber de acordo com uma tabela, dependendo da idade dela. A esposa não recebe mais a pensão vitalícia, a não ser que ela tenha mais de 45 anos de idade. Mariana Rocha, em Pentecoste. Eu tenho começo de catarata. Um médico já me deu um laudo e tudo mais. Hoje eu tenho 36 anos e eu queria saber se eu consigo algum benefício pelo INSS. Sim, depende da sua atividade. Se você tiver uma incapacidade de trabalhar por causa da catarata, você terá direito ao auxílio-doença. Pergunta do Raimundo Silva, em Canindé.
Abraço, Raimundo. Trabalhei de novembro de 1997 a maio de 2001 como contratado no governo do Ceará, junto à Secretaria de Recursos Hídricos como monitor de campo. Quando fui ao INSS para dar entrada na minha aposentadoria, não constava nada de contribuição no meu CNIS. O funcionário me falou que o Estado não recolheu as contribuições. Tenho todos os contratos. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se esse tempo está perdido ou eu posso entrar na justiça com algum recurso para juntar com os outros vínculos e dar entrada na minha aposentadoria, pois esse tempo fecha 16 anos de contribuição com 65 anos de idade. Olha, você pode fazer logo o pedido de aposentadoria e juntar os documentos que você tem, a comprovação da atividade, os salários e pedir para que o servidor faça o acerto e conceda a aposentadoria considerando esse tempo. Você pode também pedir administrativamente ainda o acerto de vínculos e remunerações através do telefone 135 e pedir o acerto de vínculos, que é para incluir esse tempo no CNIS para depois você pedir a aposentadoria. Você somente pode pedir judicialmente se o INSS negar uma dessas duas formas de solicitar o acerto. Marcelo Queiroz, no Crato. Eu queria saber onde a gente consegue ver o tempo de contribuição até agora. Precisa ir em alguma agência do INSS? Não. Você pode fazer o pedido, você pode analisar o seu tempo de contribuição através do Meu INSS ou através de um sistema de cálculo próprio. O advogado hoje tem sistemas de cálculo, independentemente do sistema do INSS. Mas se o segurado quiser saber quanto tempo ele tem, ele pode entrar no Meu INSS com a senha do Meu INSS e verificar o tempo de contribuição. O INSS, fisicamente, as agências não fazem mais esse tipo de serviço. Você tem que fazer ou individualmente ou através da consultoria de um advogado, que é o que a gente recomenda. Agora, não é tão confiável o sistema do INSS porque existem erros na consideração de alguns tempos, alguns salários, que o advogado que é especialista nesse assunto poderá verificar para você. Mas a pessoa que quiser entrar no aplicativo para verificar, o acesso é fácil, é simples? Você já entra no sistema do INSS e na tela inicial já tem a simulação do tempo para você fazer. Valeu, abraço, obrigado pela participação. Você quer fazer alguma pergunta? Envie pra gente, 992734353. O Antônio Luiz está em Sobral. Eu sou trabalhador rural e minha esposa também. Trabalhamos juntos há anos. Os dois têm direito à aposentadoria rural ou apenas um? Os dois terão direito à aposentadoria rural. Se o homem provar atividade rural e a mulher também provar a atividade rural dela junto ao seu marido, ao cônjuge, que também é trabalhador rural, os dois terão as duas aposentadorias. A Luana está em Tapipoca, professor Paulo Bacelar. Eu sou funcionária do município e trabalho como MEI. Eu devo pagar por fora, mesmo já contribuindo para o INSS pela prefeitura. Isso me dá vantagens ou não? Olha, eu teria que ver na legislação do MEI se ela pode ser servidora pública. Teoricamente não há nenhum impedimento que a pessoa seja servidora pública e tenha um MEI. Você não pode ser empresário de outra empresa, né? Sócio de outra empresa. Você pode ser servidora pública e ter o MEI e irá se aposentar com o salário mínimo como MEI, no regime geral, pago pelo INSS, e terá sua aposentadoria como servidora pública. Maria, em Iguatu, trabalho em uma loja e não tenho carteira assinada. Há pouco tempo engravidei e meu patrão não gosta quando saio para fazer meu pré-natal. Então ele pode me demitir por conta disso? Não, né, professor? Não, não pode. É uma obrigação da empresa liberar para os atendimentos de pré-natal das suas funcionárias. Joana, em Acaraú, eu estou grávida e o médico já diagnosticou meu bebê com uma doença congênita. Eu já posso pedir um auxílio ao INSS ou tenho que esperar o bebê nascer? Olha, é interessante. No INSS não há essa possibilidade administrativamente. O INSS seria negado o benefício para a criança. Mas você pode pedir um benefício para você se você tiver incapacitado de trabalhar por conta disso. Judicialmente, poderia até discutir essa questão do benefício para a criança, já que existe um tipo de benefício que é antes do parto. Mas isso é uma coisa que é judicial, teria que analisar o caso concreto para ver se tem direito ou não. Falcão, em Beberibe.
Eu trabalho como segurança, vigilante na cidade. Eu quero saber se eu tenho alguma vantagem na minha aposentadoria ou eu vou receber normalmente. Olha, a aposentadoria especial ainda existe, né, do vigilante. Existe uma vantagem, sim, porque a aposentadoria especial ela tem um tempo menor para se aposentar, precisa de 25 anos, mas precisa ter idade de 60 anos de idade para poder ter direito a essa aposentadoria. A pergunta da Ana Lúcia Castro em Apuiarés, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 67 anos e 17 de contribuição. Já posso me aposentar? Eu tenho direito? Quais os documentos que eu devo levar? Sim, você tem direito já à aposentadoria, né? E já teria direito a aposentar 2 anos atrás, né? Aliás, pelo menos 2 anos atrás, quando você fez 15 anos de contribuição. Teria direito já, direito adquirido, mas não tem aonde ir. Você tem que levar, você tem que fazer o pedido diretamente pelo site do Meu INSS, com a senha do Meu INSS. O INSS, ele vai apenas te dar uma senha para você acessar. Tem uma senha provisória, você precisa fazer uma senha definitiva e solicitar o seu benefício diretamente pelo site, apresentando a documentação, identidade, CPF, que o servidor irá analisar o cadastro que tiver lá. Agora, é sempre importante, a gente sempre está divulgando isso, eu sou do IBDP também, a OAB também, ela representa os advogados no estado de Ceará, incentiva os segurados a procurarem sempre um advogado para fazer essa análise prévia, ver se não tem algum problema, ver se não tem alguma coisa no sistema do INSS que possa pedir um acerto, para poder fazer um pedido correto, para não indeferir esse benefício e não ter que ir para a justiça. Batista Melo, em Chorozinho, gostaria de saber quais critérios o INSS usa para conceder a aposentadoria rural, professor Paulo Bacelar. Sempre a documentação rural que a pessoa apresenta. Como eu já disse aqui também no programa de hoje, qualquer documento que você tenha que conste a sua atividade rural de períodos anteriores ao pedido, períodos atrás, 15 anos atrás, períodos anteriores ao requerimento de 7 anos e meio atrás, são períodos em que você prova a continuidade do exercício rural durante 15 anos. Então, uma certidão de casamento, onde consta atividade rural, uma declaração de uma prefeitura, ou então de um órgão que você protocolou algum requerimento e consta a sua atividade como agricultor, os seus filhos, quando se matriculam na escola, a atividade dos pais como agricultor, a ficha de matrícula. Então, tudo isso que mostra que você é agricultor durante 15 anos, o INSS irá analisar e terá a concessão do benefício. Além disso, o segurado precisa apresentar uma autodeclaração que ele exerce atividade rural. Ali ele vai dizer qual o período que a pessoa trabalhou, em que terra que ele trabalha, se é individual ou em regime de economia familiar, o que é que ele planta, o que ele faz com a plantação, e essa autodeclaração substituiu a declaração que era dada pelo sindicato. Por isso que não é necessário que a pessoa seja sindicalizada para poder pedir a sua aposentadoria. Leonice, em Pentecoste, tenho 55 anos de idade e trabalho na Prefeitura de Pentecoste há 29 anos. Eu quando posso pedir minha aposentadoria? Eu trabalho como auxiliar de serviços. Olha, nesse caso, 62 anos de idade e 15 de contribuição. Você já tem o tempo necessário, falta aí a idade para se aposentar. Marina, em Cariré, professor Paulo Bacelar. Meu tio trabalha há 19 anos em um depósito de construção, mas não é de carteira assinada. Eu queria saber se caso ele peça para sair, ele tem direito a receber algum dinheiro? Olha, tem direito a receber todas as verbas trabalhistas referentes ao período, mesmo sem a carteira assinada. Caso ele não faça isso, você pode entrar com um pedido na Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo e pagar as verbas trabalhistas. O que dá problema aí seria o tempo de contribuição que você perdeu, que é de 19 anos. É muito tempo para você perder o tempo de contribuição. Era bom você entrar com ação trabalhista, pelo menos para reconhecer o vínculo, apresentando provas materiais de que você exerceu essa atividade.
E isso acontecendo, se der tudo certo, ele consegue reaver esse tempo de contribuição? Sim, se ele apresentar uma ação trabalhista e essa ação trabalhista for concedida através de uma sentença, ouvida testemunhas e analisando provas materiais de que ele exerceu atividade nessa empresa, ele terá esse tempo reconhecido. Flávia, em Pentecoste. A pergunta é o seguinte, professor Paulo Bacelar. Meu tio trabalhou 32 anos de carteira assinada pela prefeitura do município, em Pentecoste. Então, ele não quis esperar os 35 anos para se aposentar por tempo de serviço e pediu aposentadoria por idade. Ele tinha 65 anos. Eu fui atrás do FGTS, mas ele só tinha R$300. Então a pergunta dela, você acha que se ele colocar na justiça, ele tem direito a mais? Fazem 5 anos que ele se aposentou e também ele é analfabeto total. Sou sua curadora. Sim, o tempo de serviço público no município que seja contrato, que não seja efetivo, o contrato, apesar desse contrato poder ser ilegal, porque a prefeitura não pode contratar por carteira assinada, a justiça tem entendido que ele tem direito ao FGTS. Você pode entrar com ação trabalhista na justiça estadual para poder pedir pelo menos o FGTS. Pode participar com a gente. Você envia sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 992734353. Agora a pergunta do Jaime Fonseca, em São Benedito. Tenho 61 anos de idade e 26 anos de contribuição. Sou portador de neoplasia maligna recidiva. Tenho atestado que não tenho condições de trabalho. A Previdência só considerou o auxílio-doença por 2 meses. O que eu devo fazer para me afastar definitivamente? Eu não tenho condições de trabalhar. Olha, o que falta nesses benefícios é um laudo médico atestando a sua incapacidade permanente. Se você tiver laudo nessas condições, você pode ajuizar uma ação para restabelecer o benefício e aí conceder a aposentadoria definitiva, a aposentadoria por invalidez. Pergunta da Silene, em Guaraciaba do Norte. Tenho carteira assinada desde 1981. Eu trabalhei em um período e por problemas de saúde eu tive que me afastar por uns 10 anos. Só que minha carteira nunca foi dado baixa. Em 1997, comecei a trabalhar novamente na mesma empresa, então a empresa só demitiu e admitiu na mesma data. Daí então não me afastei mais do trabalho. Fui querer pagar meu INSS como autônomo, não foi aceito. Então eu continuei trabalhando. Hoje eu tenho 59 anos de idade, estou com sérios problemas de coluna, com hérnias de disco muito avançada. Já é uma bursite bem agravada no ombro direito. Eu já estou quase sem poder mais trabalhar. E eu gostaria de saber se é possível uma aposentadoria. Será que eu já posso? Sim, você pode dar entrada no auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, apresentando esses atestados médicos. Se o médico verificar que você não tem mais condições de trabalhar, ele irá te dar a aposentadoria por invalidez. Mas é bom sempre ter um laudo médico definitivo. Érica Santos, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Tenho 45 anos de idade, quase 20 anos de contribuição. Estou há 2 anos sem trabalhar e gostaria de saber se para voltar a ser segurada do INSS eu posso contribuir como dona de casa ou como facultativo. Observação aqui ela deixa, professor Paulo Bacelar. Eu não tenho nenhuma renda e não recebo nenhum auxílio. Sim, a dona de casa ela é segurada facultativa. Então, se ela é dona de casa, se ela não tem renda, ela pode se cadastrar no CadÚnico e pagar como dona de casa de baixa renda, que é 5% do salário mínimo. Fernando Fernandes, em Várzea Alegre. Ele é comerciante, contribui há 33 anos, 57 anos de idade. Quando ele vai poder se aposentar? 90 pontos, ainda não dá direito à aposentadoria, também ele teria que ter 35 anos no mínimo. Ele irá se aposentar com 65 anos de idade. Antônio Alfredo de Souza, ele envia uma pergunta aqui pra gente também nesta manhã. Queria fazer a pergunta que é a seguinte: tenho 2 BPC e foi cortado o meu Auxílio Brasil. Eu tenho direito a recorrer do meu Auxílio Brasil ou não? Se a pessoa tem um BPC, ela não pode ter um Auxílio Brasil.
George, no Eusébio, pergunta pra gente, professor Paulo Bacelar. A minha mãe deu entrada no pedido de auxílio-doença no dia 26 de 11 de novembro de 2021. A perícia foi marcada para o dia 15 de fevereiro de 22. No dia 22 de junho de 2022, o INSS mandou uma mensagem fazendo um cumprimento de exigência no dia 24 de junho. Fizemos o cumprimento de exigência e até agora não tivemos nenhuma resposta do INSS. O que devemos fazer? Olha, nesse caso era bom entrar com um mandado de segurança pedindo para que o INSS obrigasse o INSS a determinar e conceder o benefício ou analisar o benefício que está parado, está pendente de análise. Maicon, em Uruoca, gostaria de saber se a minha mãe, que está aposentada por invalidez pela Prefeitura de Fortaleza, se ela tem direito de se aposentar pelo INSS. Ela tem 61 anos e já contribuiu 2 anos no INSS. Se a contribuição dela foi depois da aposentadoria, não teria direito porque seria uma doença pré-existente. Ela teria direito à aposentadoria pelo INSS se ela já vinha contribuindo antes da aposentadoria dela no Estado. Abraço então para você que participou com a gente. Que pena, professor Paulo Bacelar, mas chegamos ao final de mais uma edição do Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Agradeço a você, amigo, ouvinte, internauta, que participou com a gente, enviando a sua mensagem, a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, o 992734353. Agradeço demais a presença do professor Paulo Bacelar respondendo as perguntas nesta manhã. Professor, o nosso muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos que mandam perguntas, que confiam no nosso trabalho e até o próximo sábado, se Deus quiser. Lembrando, sábado que vem, durante a campanha eleitoral, durante o horário de propaganda eleitoral, o nosso programa aos sábados começa às 7h25 pela internet e pelo rádio também. Grande abraço a todos e boa semana. Tchau, pessoal.